aqui no Brasil, o mais usado é o método global. É aquele em que você geralmente associa ou faz a criança associar um desenho, uma imagem, a um nome. Então, mostra o gato e a palavrinha gato, mostra o pato e a palavrinha pato, e ainda relaciona a primeira letra do nome. Por exemplo, esse é o P de pato. Só que esse som que eu produzi do P não é um som, é o nome da letra. Então, assim, ó, há um problema gravíssimo no nosso processo de alfabetização. Um outro método também que dificulta são os métodos silábicos, que a criança ela vai decorando o silabário, né? O babebi bobu, ossó, ba, ca, da, lá, ma, pá, essa sequência, depois de, lá, p, me, vai decorando essas sequências, mas chega um momento que ela não consegue levantar hipótese sobre a escrita espontânea. Escrita espontânea é assim, eu quero escrever uma palavra, então eu vou lá e vou pensar na palavra e colocar no papel. Não foi a professora que pediu para que eu escrevesse nada, então é uma escrita espontânea. A escrita espontânea, ela revela exatamente o nível da aquisição da escrita e da leitura da criança. Então, ali que você vai ver que ela tem dificuldade. Então, a criança sabe todo o abecedário, sabe todo o nome das letras, sabe babebibobu, cacocu, sabe tudo isso aí. E aí, na hora do ditado, não faz as palavrinhas de forma correta. Aí você diz, mas ela sabe todo o silabário, ela sabe todo o alfabeto e não sabe escrever. Então, aí, a gente tem que pensar o seguinte: o método global e o método silábico talvez não estejam contribuindo com essa criança que não tem nenhuma deficiência. Agora, a gente pega a nossa criança com deficiência. Vai ser mais difícil ainda. E hoje, a gente conhece já, né, perfeitamente que o circuito pelo qual a aprendizagem da leitura faz esse circuito, que ele faz no cérebro, né? A gente vê, então, que esse circuito é uma conexão de áreas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse circuito responsável pela escrita, pela leitura, ele obedece uma conexão que fica localizado do lado esquerdo do cérebro, onde o estímulo que é percebido pela visão, pela audição, vai direto para o lobo occipital e daqui ele dispara de 3 a 4 circuitos menores, que são braços desse circuito, que vão, então, atingir essa área aqui, que é o lobo esquerdo temporal, certo? E ali há uma caixa, por isso, né, é um circuito dentro de uma caixa que a gente diz metaforicamente, né? Então, assim, dentro de uma área, que essa área foi colocado o nome de caixa cerebral das letras, porque é ali que as letras são, os sons das letras são decodificados em termos de articulação, o som, a pronúncia, certo? O significado daquele som, tudo isso é decifrado nessa área do lobo temporal. Após decifrar, ele é enviado para o lobo frontal, certo? Então, há uma relação direta, certo? Há uma conexão entre a área visual, como eu capto aquela imagem da letra, por exemplo, né? Então, e o som, a imagem e o som, e isso vai atingir essa área mais específica. E também uma outra área, né? Que vai reconhecer toda essa pronúncia. Então, não é uma areazinha que vai ficar responsável pela leitura. Não. São áreas articuladas. Só que o nosso cérebro, ele tem o lado esquerdo e o lado direito, ou o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Esses hemisférios, eles têm funções diferenciadas. Então, o que a gente faz? Quando você trabalha o método silábico
ou método global, a criança vai decorando aquelas sílabas ou aquelas palavras como se fossem imagens. E isso é decodificado do lado direito. E depois a criança vai, uma criança normal, né? A criança vai levando todo esse processo de reconhecimento de imagem lá para construir um significado. Então, o percurso é muito maior. Então, a gente diz que esses 12 métodos, eles ativam o lado errado do cérebro. Agora, o método fônico mediado, ele vai atingir o lado certo. E aí a gente consegue acelerar mais rapidamente a aquisição da alfabetização dessa criança, tá bom?